Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Que esse fechamento desse trimestre nós possamos de alguma forma ajudar os irmãos e edificar a vida dos irmãos também. Quero agradecer aqui imensamente o convite feito pela nossa irmã Eudineuza, superintendente da Escola Bíblica. É um grande desafio fazer esse fechamento a princípio e principalmente se tratando a respeito de vídeo. Espero que eu consiga ajudar e que este fechamento ele possa ser objetivo e que possa ajudar no crescimento dos irmãos. Amém? Seguindo aqui, quero falar um pouquinho sobre o fechamento do trimestre que nós estamos tratando. Nós estamos tratando do trimestre, que os irmãos têm a revista aí, a supremacia das Escrituras. Então, o tema abordado desse trimestre tem sido este. Eu vou ser mais simples nas minhas abordagens. Eu vou estar abordando algumas lições, bem poucas, para que eu possa aplicar o fechamento e a aula de número 13, que é a nossa última lição, certo? Iniciando aqui a lição de número 1, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Sobre este ponto, nós temos o texto áureo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, que é o Salmo 119, verso 1, verdade prática. A Bíblia Sagrada é autoridade final na nossa regra de fé e prática. Não é só a fé, mas é a nossa prática também. Destacando aqui a palavra-chave que os irmãos têm aí. Sempre que eu ministro aula, a palavra-chave é autoridade da lição de número 1. Então eu quero falar um pouco sobre, de forma bem direta e objetiva, para nós repassarmos aqui bem rapidinho, apenas sobre a palavra-chave. As minhas abordagens vão se ater à palavra-chave, que é fundamental nós compreendermos dentro de um tema abordado, ou até de pontos e tópicos, qual é o objetivo central. A autoridade, ela vem do latim, a palavra do latim é auctoritas, que quer dizer, o seu sentido quer dizer fazer crescer. Quer fazer crescer e aprimorar. A autoridade das Escrituras, ela vem trazer de forma bem direta o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Falando de aprimoramento, estamos falando de aperfeiçoamento. A Bíblia, em sua autoridade, ela deve nos aprimorar. Nós estamos crescendo com a escola bíblica, nós estamos sendo aprimorados no nosso serviço, precisamos olhar para essas verdades e, à luz das Escrituras, nós compreendemos a sua proposta, certo? Ainda continuando, de forma figurativa, de forma ilustrativa, a autoridade significa modelo de liderança. De forma figurativa, o termo vem trazer aí, exemplificar de forma figurativa, modelo de liderança. E este título de liderança ele é atribuído como um emblema, um logotipo, uma logomarca. Então, a Bíblia ela é uma logomarca, a autoridade ela é uma logomarca, certo? E nessa logomarca existem alguns valores que são o tripé que apoiam esse emblema, essa imagem, esse significado. O título atribuído aqui ao emblema no modelo de liderança, a Bíblia é o nosso modelo de liderança. Nós nos guiamos pela Bíblia, certo? Então, em termos de emblema, significado, o que isso quer dizer? Traduzindo, conhecimento, responsabilidade. A Bíblia como emblema, ela contém conhecimento e responsabilidade. E qual que é a finalidade? Estabelecer, consolidar uma imagem, um emblema, uma logomarca de orientação, escute isso, ordem e respeito. Então, é uma logomarca, é um símbolo de autoridade, é um estilo, um modelo de liderar que vai trazer conhecimento e responsabilidade. E de forma integrativa vai estabelecer uma imagem de orientação, ordem e respeito. Respeito é honra, certo? Então, para que a gente tenha a autoridade da Bíblia, nós precisamos conhecer as suas extensões e, sobretudo,
saber que ela representa uma logomarca, um emblema, e esse emblema tem que ser visto em nós. Para que nós possamos representar esta figura, esta imagem, este modelo de liderança, a Bíblia tem que nos conduzir e essas coisas têm que ser vistas em nós. Certo? Ainda sobre esse ponto de autoridade, o tópico 1 da lição 1 o tópico 2 da lição 1 traz o termo aqui, deixa eu pegar aqui na lição, evidências da autenticidade da Bíblia. A autoridade trabalha em conjunto com autenticidade. Então eu quero falar um pouco rapidinho sobre esse ponto de que está tudo ligado, autoridade com autenticidade. A autenticidade vem do grego, em uma palavra grega, e significa aquilo que é verdadeiro. A autenticidade fala daquilo que é verdadeiro. Então temos que ter uma autoridade autêntica, verdadeira, aonde o emblema representa os 3 pontos que eu ressaltei aqui para vocês. Tá certo? Ainda que continuando, tem aqui dentro de evidências, na raiz da palavra de evidências, o que é evidência? Né? O tópico está falando aqui de evidências de autenticidade. O que é evidência? Evidência é uma ideia de transparência, de clareza. É aquilo que clarifica, é aquilo que traz transparência. É aquilo que se permite, a Bíblia se permite. É aquilo que se permite um teste para onde se observe a sua base verdadeira em que se apoia. Pegou isso? Evidência é aquilo que se permite fazer um teste. Quer um exemplo muito prático disso? Alguém diz alguma coisa, ou sugere alguma coisa, ou fala de algo que viu, e aí nós perguntamos assim, você tem como provar? Há provas? Isso é evidência. Prova é a evidência que comprova. A Bíblia ela é comprovada no fator externo e interno. Na parte interna, ela pode ser observada, a parte A, evidências internas sobre unidade e consistência, que vai falar a respeito de foi escrita por mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas, não é só uma pessoa que falou, mais de 40 pessoas, em lugares diferentes, de camadas sociais diferentes, e numa linha de tempo de 1 milênio e meio. Pegou isso? 1 milênio e meio, o período dessa evidência ser construída, não foi do dia para a noite, 1 milênio e meio mais um século. Quanto dá? 1 milênio e meio mais um século. Quanto dá a conta? Então é muito importante a gente pensar que essas são evidências fortíssimas. Não foi uma única pessoa, não foi 2 pessoas, não foram 3 pessoas dos mesmos lugares diferentes, e que, numa linha de tempo, testificam da mesma coisa. Certo? Então é muito importante compreender isso. Tá certo? Essa aqui foi a parte A da nossa evidência. Agora, a parte B fala sobre a ação do Espírito Santo. Então, uma coisa muito observável. Muito observável. Ação do Espírito Santo. E a C, fechando aqui esse tópico de evidências internas, vai falar a respeito das profecias e eventos futuros. Então, são 3 elementos fundamentais que são evidências fortíssimas para nós no tocante à autoridade das Escrituras. Tá certo? 1, na lição 7, a Bíblia é a palavra viva de Deus. A parte 1, a primeira parte, a palavra de Deus é viva e eficaz. Dando aqui o exemplo dos israelitas, que não entraram na terra prometida por não haver dado o crédito devido à palavra, às instruções, à liderança de Moisés. Lembra da lição anterior? Repassamos aqui sobre a autoridade, sobre o emblema, lembra? Então, esse exemplo é muito importante. Aqui a segunda estrofe diz o seguinte: nesse propósito, ela lembra que a palavra de Deus é viva, é um Deus vivo, portanto, ela deve ser obedecida a fim de se evitar juízo e morte. Não se trata
de um ensino obsoleto. Não ultrapassa, não perde o seu valor nem a sua época. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo, ele vive de eternidade a eternidade. Então, repassando que ela é eficaz, ela é inerrante, como é o subtítulo desse trimestre. 2. A palavra de Deus, ela é penetrante. Ela é uma espada penetrante. Eu quero ler essa parte aqui que é bem importante. O texto sagrado descreve nas Escrituras que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. O uso figurado da espada aqui, de 2 gumes, simboliza que a palavra de Deus ela é tão afiada, que ela consegue, nada consegue resisti-la. Ela ultrapassa todas as extensões. Tudo a palavra de Deus pode penetrar e pode permear. Sobre esse ponto que ela penetra, aqui diz que nenhuma resistência humana, nenhuma, consegue impedir a ação da palavra do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito e das juntas e medulas. Ainda falamos no culto recente sobre isso. Significa que ela age, ouça isso, irmão, ouça isso, aluno, que a palavra de Deus age no âmago do nosso interior, lá na nossa raiz da nossa essência, na matriz dos nossos pensamentos e sentimentos. Da onde isso se nutre, todos os nossos pensamentos, a palavra de Deus ela vai lá. E quando ela chega lá, no nosso interior, ela examina os segredos, olha isso, obscuros, e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Quando a palavra de Deus vem, ela vai atingir o mais profundo do nosso ser. Ela vai trazer, ela vai alcançar, atingir aquilo que precisa ser transformado. Lição 7. A palavra de Deus transforma. Transforma é dar um novo significado, uma nova forma, modificar, renovar, regenerar, tornar-se diferente. Nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus, nós estamos sendo regenerados e transformados, modificando os nossos hábitos pela palavra de Deus. Temos que nos questionar. Continuando aqui, agora a lição de número 7, tema: a Bíblia transforma as pessoas. Dando continuidade, texto áureo, Hebreus 4:12, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir, separar os pensamentos e intenções do coração. Então, esse é um texto bem importante, verdade prática. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas, pensamentos das trevas são desfeitos e nos torna humildes diante de Deus. Então, texto bem importante. Como nós temos falado aqui, trabalhamos sobre palavra-chave desse texto é transforma. Um termo que a gente ouve muito, um termo que nós utilizamos muito, mas eu quero ser prático, trazendo aqui um pouco mais sobre a palavra-chave transforma. Vamos lá? O que é transformar? Transformar significa dar nova forma. Pegou? Dar nova forma. Modificar. Renovar. Regenerar. Olha que importante. Tornar-se diferente. Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus ela transforma, certo? Quero tratar aqui, dentro desse tema, bem direitinho e objetivamente, sobre o tópico 1, sobre a palavra de Deus é viva. Estamos somente repassando, o nosso fechamento. A palavra de Deus é viva e eficaz. Finalmente, lição de número 13, fazendo aqui a conclusão do trimestre, a supremacia das Escrituras. A lição 13
que está trazendo o tema A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Texto áureo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que nos diz: persiste em ler e exortar e ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo 4, 13. A verdade prática dessa lição nos diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, tema onde traz 2 pontos, a leitura e também a educação cristã. Texto bíblico a ser lido se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 16, que nos diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no Espírito Santo, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e a ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, um texto base muito importante. Quero fazer aqui algumas pontuações do texto bíblico, da leitura bíblica, onde eu quero dar destaque para a palavra, versículo de número 7. Rejeita as fábulas profanas, velhas, e exercita-te a ti mesmo. Nós temos que nos exercitar a nós mesmos antes de qualquer coisa. E aqui o ponto é a piedade. Exercitar-nos a nós mesmos na piedade. É um ponto muito importante, porque a piedade, ela vai falar a respeito do amor e o respeito. Nós temos que exercitar, antes de qualquer coisa, o nosso amor, a nossa piedade, o nosso respeito para com o próximo, para com os outros. É um exercício que nós precisamos fazer. Um outro aspecto que eu quero dar destaque aqui é o verso de número 12, que ele vai falar a respeito de ser o exemplo dos fiéis, todavia chamando para a responsabilidade pessoal. Ser o exemplo. Seja o exemplo. Isso nos faz pensar nos nossos exemplos, como nós estamos sendo vistos. Nós temos que refletir sobre esse tema, a leitura da Bíblia e a educação, porque nós estamos educando outras pessoas pelos nossos hábitos, pelas nossas ações. Tanto no exercício da piedade. A piedade, ela vai falar a respeito da compaixão. A compaixão vai falar do desejo incontrolável, o impulso forte de querer diminuir a dor do outro. Isso vai falar a respeito realmente do amor e respeito. Uma extensão muito profunda de prática, de vida, que educa os outros, nos educa e educa os outros pelo exemplo. Isso é muito importante. Versículo 15. Medita nessas coisas
no que estamos falando, medita, do que o texto está falando, medita nelas. Aqui chama para o pessoal, aqui não é para o grupo, aqui não é para os obreiros especificamente, aqui é para todos no individual. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, se ocupe com elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso vai falar a respeito de evidências, para que haja evidências, comprovação pela prática de vida, de forma segundo as Escrituras, pela leitura e também pela educação cristã. Outro ponto 16, encerrando aqui essa abordagem sistematizada, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Primeiro ponto, versículo 7, versículo 12, versículo 15, fala do pessoal, chama a responsabilidade pessoal. Para que antes, primeiro, nós venhamos ser salvos. Nosso testemunho, a nossa forma de agir, a nossa educação pela qual educamos os outros, as nossas ações de amor e compaixão, exercitando a piedade, para que a partir disso a gente possa primeiro nos salvar. Nós não fazemos para ser salvos, fazemos porque somos salvos. E a partir disso, uma vez que nós possamos nos resguardar, o nosso testemunho salvará também aqueles que nos ouvem, de ter uma conduta correta diante de Deus, desenvolvendo principalmente o que é o objetivo ali na salvação, que é o caráter de Cristo. Ok? Tópico 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Ponto 1, conceito de educação cristã. Vou falar um pouco da conceituação, eu quero falar um pouquinho sobre a educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar e instruir. Isso nos faz pensar, você é um bom guia, você é um bom instrutor para os seus alunos, para as pessoas. Conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem o sentido de treinamento e correção. Quando aplicado às crianças. Agora, quando aplicado aos adultos, se refere ao que se desenvolve a alma. Que desenvolve a alma, corrigindo e controlando paixões. Olha como isso aqui é importante. Há dois sentidos de aplicação do ensino de instrução, de conduta de guia, que o professor promove na vida dos seus alunos e que a palavra de Deus interage duplamente, auxiliando, apoiando em tudo isso. Para a criança, ela vai aplicar o treinamento, a criança está sendo treinada, certo? Está sendo desenvolvida, está sendo educada, estruturada, e os valores estão sendo inseridos nela, e ela está sendo treinada nisso, no exercício, na prática. Já para o adulto, a palavra de Deus vai trazer correção, ela vai trazer desenvolvimento da sua alma e correção de erros. Ela vai corrigir erros. E também ela vai trabalhar no controle, Espírito Santo, domínio próprio, das paixões. É muito importante a gente entender o papel da educação. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina do livro, do texto, e a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático contínuo das doutrinas bíblicas. É algo que tem que ser constante, sistemático, né? Algo sistemático é algo sequencial, organizado, disciplinado, que tem um objetivo claro, certo? Nós estamos falando nessa lição sobre desenvolver o caráter de Cristo, que a autoridade da Bíblia, que a Bíblia transforma o nosso caráter, os nossos hábitos, a Bíblia transforma, ela muda, ela penetra até a divisão da alma, juntas em medula, ela vai lá na nossa essência para nos transformar, certo? E a partir desse modelo que nós somos, nós vamos
ensinar pela prática dos nossos hábitos, através o ver, observar também é uma forma de educação, se não uma das melhores, maiores, através do exemplo, da fala e do exemplo, né? Adianta falar, ensina a criança, mas não anda no caminho, manda a criança, mas você mesmo não faz. Então temos que pensar muito sobre esses pontos. Então, papel da educação tem também essa linha. 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora, e de um mandato educacional. Olha só. Trata-se de uma ordenança, o ID, e também de um mandato educacional. Nós temos um mandato a ser cumprido pedagógico, pelo exemplo, pela prática de hábito, inserindo valores do reino de Deus e implantando a cultura do reino de Deus também. Onde tiver desonra, implantaremos a honra, trataremos a honra. Onde tiver desafeto, traremos afeto. Onde não tiver respeito, nós seremos referenciais de respeito. Onde tiver maledicência, nós seremos referenciais para bem dizer. Então, a cultura do céu, por meio do hábito da prática, ela vai transferindo valores, vai educando, certo? Assim como se os exemplos forem maus, também há um processo educacional acontecendo, porém invertido, com valores invertidos. E a criança, então, aqui, quando a palavra vem, ela vai fazer o treinamento. Mas no caso do adulto, quando ele está com os maus hábitos, aprendendo maus coisas, as crianças crescem em ambientes inadequados. Então, a palavra vai vir no sentido de corrigir e trabalhar na sua alma, desenvolver a sua alma segundo o Espírito Santo. Lembrando aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Ele tem sentimentos, ele tem também as suas funções emocionais, né? A Bíblia fala que ele tem ciúme de nós. Efésios 4:30 fala que ele se entristece e ele se afasta quando a gente fala algo que não deve, né? Assim como a gente fica chateado quando vê alguma coisa que não gosta, o Espírito Santo como pessoa é do mesmo jeito. Então é muito importante a gente saber que não só a gente educa, mas a gente precisa muito do Espírito Santo. E é importante que a gente saiba que aquilo que a gente fala pode não só chatear, ofender pessoas, como também pode afastar o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar, então nós podemos nem perceber que ele se ausentou. A gente pode estar inflamado pelas nossas paixões. E aí a atuação da palavra ela vai vir para poder trabalhar em cima também das nossas paixões, né? Das nossas movimentações da carne, ou inflamações, né, da carne, digamos assim. Tá certo? É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência esse papel como agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o pastor saudoso Antônio Gilberto enfatiza os 3 pontos que eu quero dar ênfase aqui. Já estou indo para a minha conclusão, viu, irmã Edneuza? Estou indo para a minha conclusão já na lição 2, por conta do meu tempo, para não estourar o tempo de aula dos irmãos aí, não atrapalhar, tá certo? Segundo o pastor Antônio Gilberto, já dorme no Senhor, mas é um ícone dentro da parte de educação cristã, para casa publicadora. Ele fala de 3 pontos, 3 objetivos. Primeiro ponto, ganhar almas. Segundo ponto, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Terceiro ponto, treinar o cristão para o serviço do mestre. Treinar o cristão para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua chamada, treiná-lo, prepará-lo, capacitá-lo, desenvolvendo o caráter de Cristo e ganhando almas. Esse é um dos principais papéis da escola bíblica dominical também. Educar, ganhar almas, treinar, desenvolver o caráter de Cristo e treinar o cristão para o seu serviço ao Senhor. Certo? Capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Aí conversa com o tópico 2 que acabamos de ler.
significa tornar capaz, habilitar, preparar, qualificar. Olha o tamanho da importância do nosso papel: preparar, capacitar pessoas, qualificá-las. Meu Deus, a responsabilidade é grande. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento no caráter e habilitação do cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado ou por meio do estudo através de esmero e perfeição. Esmerar-se é ser perfeito, é ser excelente no que faz. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores dos textos bíblicos, mas também qualificados ao exame minucioso das Escrituras. O próprio aluno aprende a estudar, ele aprende a ser criterioso, analisar de fato, fazer pesquisas profundas e aprender. Ele se desperta para isso através de um estudo, através de uma visão responsável, com a ajuda do Espírito Santo, com professores que entendam o seu chamado. Eu me recordei agora, eu vou compartilhar, em 2012 eu fiz um treinamento na Igreja Batista, e uma das coisas que me marcam, que eu vi através de uma professora e psicóloga, que ela disse uma palavra lá, algo para nós, que se o professor não discerne o seu propósito, o seu ensino pode não produzir impacto nenhum. Nós não tivemos uma visão ampla das extensões, da importância do que nós estamos fazendo, de como é importante o papel do professor, como ele permeia, como ele estrutura, como ele age, porque nós trabalhamos com a palavra, atuamos com a palavra, e a palavra é o agente que faz toda a mudança, transformação e possibilidades, é a palavra de Deus. Se nós compreendermos o tamanho da nossa missão, como falou no ponto 2 e está falando no ponto 3, ganhar, como disse o pastor Antônio Gilberto, desenvolver o caráter de Cristo, ganhar almas, nós estamos preparando pessoas para isso e treinando elas para o seu chamado. E a partir disso, o tópico 3 está falando de torná-la capaz, habilitá-la, papel de quem está coordenando, orientando e instruindo. Está preparando os agenciadores, os representantes da agência do reino de Deus. Importantíssimo nós discernirmos e entendermos a profundidade disso. A supremacia das Escrituras, ela é superior a tudo. Ela é, em si mesma, ela é a sua própria afirmação de verdade e evidência, a palavra de Deus. Então, muito importante compreendermos, professores, alunos, vocês estão sendo treinados, preparados para a missão de vocês na Escola Bíblica Dominical. E os professores, eles são os instrumentos de Deus sobre a sua vida, para te guiar, para te direcionar. O coordenador pedagógico ou o superintendente, ele é como se fosse um coordenador de uma escola realmente que está preparando pessoas para a vida, mas nós para o plano de Deus, para cada um de nós. Se alegre Deus pela vida do seu professor, pela vida da sua professora, pela vida do superintendente, do pastor da igreja que apoia o trabalho. Isso é importantíssimo. Sobretudo, entendemos que nós temos um plano, um propósito, nós temos que nos apaixonar pelas Escrituras, nós temos que meditar nas Escrituras e nós temos que saber como é importante o trabalho da Escola Bíblica Dominical, porque ela prepara as pessoas, ela capacita as pessoas para cumprir o seu chamado, o seu propósito, o seu plano, através do estudo da Palavra de Deus, através de forma responsável. Fechando aqui a minha participação, eu não vou passar para o ponto 3, porque o meu tempo vai estourar. Eu vou deixar um tempinho para que os irmãos possam... Edneuza, vou deixar com a senhora aí o tópico 3, se a senhora quiser ler. E também a conclusão, tá certo? Eu vou ficar aqui por esse ponto que eu estou encerrando aqui, para não estourar o meu tempo. Essa meta somente pode ser atingida... Qual meta? A meta de desenvolver, a meta de capacitar, a meta de desenvolver o caráter de Cristo, a meta de ganhar almas. Esses objetivos só podem ser cumpridos, que a gente está lendo aqui agora o último parágrafo, por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas.
sobre a iluminação do Espírito Santo e a aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Algo importante: conhecer contexto histórico, estudar sobre, ampliar os conhecimentos, regras gramaticais, importante, temos bases. Se não tivermos algo tão bom, procurarmos melhorar isso, isso é muito importante, para que a gente possa ser fidedigno à exposição, de forma clara, mas sempre fidedigna àquilo que a Bíblia realmente está comunicando, certo? A hermenêutica trata a respeito da ciência, que vai dizer a respeito da interpretação das Escrituras, da Palavra de Deus, mas sobretudo sobre outros campos também, e leis, enfim, outras questões também. Então, eu quero, assim, estar agradecendo em nome de Jesus. Espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, trazer aqui algum tipo de edificação para a sua vida, que essa lição possa continuar falando. Eu quero agradecer imensamente. Fechamos aqui a nossa participação na conclusão desse trimestre, né, o primeiro trimestre de 2022, onde tratamos sobre a supremacia das Escrituras. Quero agradecer à irmã Edneuza, cumprimentar a todos os professores pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo na escola bíblica aí. Eu não tive a oportunidade de estar com vocês devido ao meu trabalho, mas eu louvo a Deus por ter pessoas que estão comprometidas com esse trabalho aí. Que Deus continue prosperando nesse trabalho. Nós estamos, de fato, preparando aí, capacitando pessoas para o seu propósito, para o serviço ministerial, para a vocação, para o plano de Deus. E, certamente, através do ensino sistemático das Escrituras, nós seremos qualificados e aperfeiçoados e habilitados pelo Espírito Santo para cumprir o nosso propósito. Certo? A inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Um bom fechamento para vocês aí. Deus abençoe.